Apocalipse, capítulo 5, verso 1. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados, lacrado com 7 selos. E vi um anjo forte que proclamava em voz alta: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém, no céu nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar o que estava escrito nele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar o que estava escrito nele. E um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, é vencedor, para abrir o livro e os seus 7 selos. E vi no meio do trono e dos seres viventes e no meio dos anciãos um cordeiro, em pé, como recém-imolado, como se estivesse acabado de ser morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui eu li do verso 1 ao 6. Então este livro, ninguém era digno de abrir ele, porque para abrir ele, tinha que ser um vencedor. Como o homem tinha perdido o domínio sobre a terra, o homem não era digno de abrir este livro. Esse é o livro do testamento da posse da terra, que foi promulgada com o sangue do Cordeiro para Deus redimir a igreja, Israel, o mundo e o universo. Este livro é um registro do pensamento de Deus acerca da igreja, de Israel, do mundo e do universo. Esse livro é o livro da posse da terra, do governo sobre a terra. Deus deu a terra para o homem. Mas como o homem não conseguiu dominar sobre si mesmo e perdeu o governo e o domínio sobre a terra, um homem teria que ser vencedor. Mas seria impossível se o Filho de Deus não tivesse vindo como homem. Porque Jesus conseguiu, desde o dia que nasceu, dominar sobre a si mesmo e sobre todas as coisas. Ele foi vencedor em todas as coisas. Jesus venceu no deserto e o homem não conseguiu vencer no paraíso. Deus, como homem, venceu. Então João viu Jesus acabado de ser imolado. E quando ele chegou no céu, quando aconteceu a sua ascensão e ele subiu ao céu, um cordeiro em pé, recém-imolado. E João estava chorando porque digno nem sequer de olhar para o livro, muito menos abri-lo para ler, para tomar posse do que estava nele. Mas neste momento Jesus ele chega e um ancião fala: Não chora. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade de Jesus. Jesus morreu por mim. Porém, Cristo não pode morrer na cruz porque é Deus. Deus não pode morrer. Por isso, um homem precisava morrer. Por isso que Cristo se fez homem. E bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Deus de Jesus e Pai de Cristo. Deus é Deus de Jesus enquanto homem e Pai de Cristo enquanto divindade. Filho de Deus. Jesus é filho do homem e Cristo, filho de Deus. Uma pessoa com duas naturezas. Esse livro desvenda a administração universal de Deus e mostra o propósito de Deus. O propósito de Deus é ter muitos filhos e que esses filhos reinem juntamente com Jesus e tomem posse e governem na terra. 7 selos com os quais o livro está selado pode ser o conteúdo do livro que está escrito por fora e o conteúdo do Apocalipse. O Apocalipse é simplesmente a abertura, o desvendar dos 7 selos. Se realmente ninguém em todo o universo fosse achado digno de abrir o livro, certamente precisaríamos de chorar, pois todo o universo seria vaidade, sem que ninguém estivesse qualificado para desvendar o seu segredo. Cristo como leão, o leão é um símbolo de Cristo. Cristo é a divindade do homem Jesus. Portanto, aqui no livro de Apocalipse, nós temos a revelação máxima de Jesus Cristo, como Cristo glorificado. Jesus está glorificado como Cristo. A vitória de Cristo o qualifica a abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus venceu sobre o pecado e Jesus cumpriu toda a lei. Jesus venceu a morte. A vitória de Cristo o qualifica a abrir o livro e os seus 7 selos. O título a raiz de Davi, ele é também a raiz do pai de Davi, Jessé. Isaías, capítulo 11, verso 10. Significa que Cristo é a origem de Davi. Portanto, Davi, o seu antepassado, chamou Jesus Cristo de Senhor, como está escrito em Mateus capítulo 22, do verso 42 ao 45. Como leão da tribo de Judá, Cristo venceu e derrotou o rebelde Satanás, o nosso inimigo. E como cordeiro redentor, ele tirou o pecado do homem caído. Ao fazer isso, ele removeu as barreiras que impediam o cumprimento do propósito de Deus. Por isso é digno de abrir o livro que está relacionado com a economia de Deus, o mistério da economia de Deus. E ele tinha 7 chifres, mas não é que é realmente 7 chifres, porque os chifres representam poder na luta, como está escrito em Deuteronômio capítulo 33, verso 17. Jesus Cristo é o Cordeiro Redentor. Contudo, tem chifres para lutar. É o Redentor lutador. A sua luta é completa e perfeita, como representa o número 7. Que algo está completo, representa completude, perfeição. O chifre, segundo a Bíblia, simboliza glória, dignidade, poder, honra, vitória, liderança. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele é vitorioso. Ele é poderoso. Os 7 olhos são para observar e perscrutar. Ele é redentor, ele é o cordeiro. Ele tem 7 olhos observadores e perscrutadores para executar o juízo de Deus. Nada passa despercebido diante dos seus olhos. Os 7 olhos são 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, que são as 7 chamas, no capítulo 4, verso 5. Mas aqui no capítulo 5, verso 6, após Jesus Cristo vencer e se achegar em pé, como recém-imolado diante do trono, 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e também chamado de 7 olhos, que é
o Espírito Santo de Deus e o mistério da economia de Deus, que é o Espírito Santo fazendo a gestão do nosso interior, e nós somos casa do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, o corpo de Cristo é o templo do Espírito Santo, e são enviados para a terra. Então, quando confessamos com a boca, reconhecemos que somos pecador, reconhecemos que sem Jesus não há salvação, quando recebemos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador e mediador diante de Deus, e confessamos isso com voz audível: Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, e eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que o Senhor está vivo. Reine sobre a minha vida, e neste momento, que o Espírito Santo venha morar dentro de mim, fazer parte da sua família. Eu quero ser filho de Deus, porque só é filho de Deus a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, por meio da fé e da sua confissão em voz audível. Então Jesus, ele ressuscitou. Mas agora Deus, como Pai, ele precisa dar a sua herança. Mas para dar a herança, o pai tem que morrer. Mas Deus não morre, então ele se faz homem. Seu filho é um com Deus, então Cristo se faz homem. E quando ele morre e ressuscita no terceiro dia, o testamento da herança do Pai, de Deus, do Pai, ou seja, de Deus, que é o nosso Pai, pode ser entregue aos seus filhos. Jesus, em João 3,16, é citado como unigênito, o único filho. Mas depois, nos próximos livros dos evangelhos e nas cartas, todos que recebem o Espírito Santo de Deus, todos que creem em Jesus, que ele salva, e o confessa e o recebe, se torna filho de Deus. Então agora Deus tem muitos filhos. Então Jesus, ele abre o livro do testamento, ele é digno. E na era do reino, ele vai entregar as posses para cada filho vencedor. Porque somente os filhos maduros podem reinar. São as primícias, são os que amadureceram primeiro e também os que deram as suas vidas na grande tribulação. Os vencedores tardios. Se você quiser ganhar a sua vida terrena, você vai perder o reino. Verso 7. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, Deus. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, as quais são as orações dos santos. A harpa é para adoração, e as taças de ouro cheias de incenso são as orações dos santos, enquanto o incenso é Jesus como Cristo, acrescentado às orações dos santos. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Você está falando em nome de Jesus. E em nome de Jesus, é impossível que Deus não te responda. No verso 8, as 7 taças são as orações dos santos, conduzidos a Deus pelos anciãos, enquanto o incenso é Cristo acrescentado às orações dos santos. Ao adorar a Deus, os 24 anciãos têm as taças de ouro cheias de incenso, cheias de Jesus como Cristo acrescentado nelas. Lembrando que a nossa adoração e nossas orações sobe como incenso a Deus, sobe como um cheiro a Deus. Se é agradável ou não, vai depender como oramos. Mostra que eles, como sacerdotes, servidores, ministram a Deus ao trazerem-lhe as orações dos santos. No céu, os anciãos servem. Os 4 seres viventes servem. Os anjos servem. O próprio Deus serve. Mas muitos que se dizem ministros de Deus não querem servir. Eles querem que as pessoas os sirvam. Muitos estão preocupados em se aparecer. Muitos estão preocupados com o seu próprio bolso. Muitos pastores estão escolhendo qual ovelha cuidar. A ovelha que vai trazer benefício para o seu próprio bolso, para o seu nome, para o seu CNPJ. Verso 9. E cantavam um novo cântico. E tem mais, a harpa eles usavam para cantar e louvar a Deus, dizendo que ele é digno, e também louvar a Jesus. No verso 9, eles cantam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto. Jesus, ele deu a sua vida por nós. Foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. O preço foi de sangue. Éramos propriedades do diabo quando caímos. E ele nos comprou com sangue. Ele morreu no nosso lugar. E ele venceu todas as coisas. Por isso que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Por isso que temos que estar nele. Aqui não tem só judeus. Aqui não tem só adventistas. Aqui não tem só congregação cristã que vai para o céu, que foi comprado para Deus. Aqui foi comprado gente de toda tribo, língua, povo e nação. Nós somos posses, propriedade exclusiva de Jesus. E ele é digno. Então, enquanto os anciãos servem, eles louvam. Por isso que a adoração é avodar. Adoração é você adorar enquanto está em ação, em serviço. Avodar vem de serviço. Adorar é servir. Louvar é elogiar a Deus e não ao homem. Então, enquanto você serve, você adora. Enquanto você adora, você serve. Não tem como você adorar sem servir. Toda vez que você serve alguém, você está servindo a Deus. O cântico no verso 9 é novo, porque o cordeiro a quem o cântico louva acabara de ser morto. Em todo o universo, não há ninguém que seja digno de abrir o mistério da economia de Deus, exceto Cristo, o leão vencedor e cordeiro redentor. Como leão vencedor, ele derrotou Satanás por Deus. E como cordeiro redentor, ele tirou o pecado por nós. Ele é o único que está qualificado a desvendar e levar a cabo o ministério da economia de Deus. Por isso que através de Jesus, somos feitos filhos de Deus.
e o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. E quando Jesus chega aos céus, o Espírito Santo desce na terra e começa o ministério do Espírito Santo de Deus, o Consolador prometido por Jesus. Verso 10. E os constituíste, ou os estabeleceu, reino, ou os fez reino e sacerdotes para o nosso Deus, e reinarão sobre a terra. Então, primeiro, ele nos faz reino. Nós somos um só reino, todos nós unidos, nós filhos. E depois nós entramos no reino. Porque o reino é dividido em 3 aspectos: aparência, realidade e manifestação. A aparência fala das parábolas que contam que o reino é semelhante à realidade. É quando o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós e temos acesso aos poderes da era vindoura, que é do reino vindouro, e nós curamos, expulsamos demônios, e nós somos capacitados para levar a boa notícia. É quando a eternidade passa a morar dentro de nós. É quando o próprio Deus passa a habitar dentro de nós. E manifestação, que vai ser de forma visível. O reino é manifestação, e será manifesto de forma visível na terra. No final dos 7 anos de tribulação. Então o reino visível durará por 1000 anos, e ele será conquistado também à força. Haverá uma guerra chamada Armagedon, onde os vencedores Lutarão contra o anticristo e seus exércitos. E sacerdotes para o nosso Deus, e reinarão, governarão sobre toda a terra. Verso 11. E olhei, primeiro ele olhou, e ouvi, depois ele ouviu, a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. O número deles eram miríades de miríades e milhares de milhares. Verso 12. Dizendo em voz alta: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. São 7 atributos, mais uma vez, simbolizando perfeição. Ele é digno, primeiro, de receber o poder para governar, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e 7º, louvor. Verso 13. E ouvi toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória. E o domínio pelos séculos dos séculos. O domínio aqui aponta para Jesus, aponta para o Cordeiro, que vai exercer domínio juntamente com os seus vencedores sobre toda a terra. Verso 14. E os 4 seres viventes diziam: Amém. Toda criatura que há no céu e sobre a terra honravam e glorificavam ao Cordeiro e a Deus. E os 4 seres viventes diziam amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram.